ministro, o senhor representante do Ministério Público, o doutor Eduardo Rodrigues da Cruz Barbosa, requereu produção de sustentação oral por ocasião do julgamento do processo 17.646/2016, a ser relatado também por sua excelência o ministro Haroldo Cedrais. Concedo a palavra ao relator para apresentar resumo de seu relatório ou requerer a dispensa. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores ministros, senhor subprocurador-geral, eminente causídico, senhor presidente, eu queria, nesse exato momento, solicitar a dispensa da leitura do meu relatório, vez que foi distribuído com boa antecedência, senhor presidente. É regimental, a presidência agradece a Vossa Excelência. Indago se o representante do Ministério Público deseja se manifestar. Senhor presidente, o futuro presidente dessa corte, cumprimento o senhor relator e o nobre advogado. Obrigado. A presidência agradece ao doutor Lucas Furtado. Conceda a palavra ao doutor Eduardo Rodrigues da Cruz Barbosa para produzir sustentação oral por 10 minutos, sem a parte, em nome da Compacta Engenharia Limitada. Bom dia a todos. Quero cumprimentar todos os presentes em nome do presidente, eminente ministro Jorge Oliveira. Quero cumprimentar também o eminente ministro relator Haroldo Cedrais e os demais presentes, em especial o doutor Lucas Rocha Furtado. Muito obrigado pela presença de todos e quero também cumprimentar o presidente Vital do Rego e o ministro Augusto Nardes e demais presentes. Essa tomada de contas especial, ela trata de uma execução de uma barragem no município de Posse, Goiás, próximo aqui do Distrito Federal. Essa barragem foi contratada à empresa Compacta Engenharia para executar essa obra através da Prefeitura de Posse, Goiás. Ocorre que, durante a execução das obras, sucederam alguns problemas que impediram a sua total execução, o que gerou a presente tomada de contas especial. Essa tomada de contas iniciou-se no antigo e extinto Ministério da Integração, onde esse ministério foi quem fez o repasse dos recursos para aquele município de Posse, Goiás. A empresa Compacta, na fase inicial da TCE, ela não havia sido arrolada no polo passivo. No entendimento inicial daquele ministério, extinto Ministério da Integração Nacional, a empresa Compacta não tinha responsabilidade diante da inexecução total das obras, considerando que o repasse das verbas que haviam sido contratadas e que haviam sido ali repassadas do Ministério para aquele município, o fluxo de repasse deixou de continuar em virtude da falta da prestação de contas do prefeito em ocasião naquela legislatura. Então, eu gostaria de pautar aqui nossa argumentação em 3 fundamentos para trazer aos senhores o cerne da questão dessa tomada de contas especial e da ausência da responsabilidade da empresa que eu represento, que é a empresa Compacta. A inexigibilidade de conduta diversa dessa empresa, pelos seguintes motivos. Durante a execução da obra, embora houvesse um parecer técnico antigo da Prefeitura afirmando que aquele solo ele era impermeável e, assim, portanto, um solo útil, um solo que poderia ser utilizado para a construção daquela barragem, durante a escavação, a empresa Compacta descobriu que aquele solo era um solo permeável, ou seja, um solo onde não poderia ser construída de forma alguma uma barragem, sob pena de incorrermos numa tragédia
Isso aconteceu em Brumadinho e outros lugares, e a gente não poderia correr o risco disso acontecer em posse, sob pena de colocar vidas em risco. Eu, pessoalmente, estive lá quando fui contratado como causídico para verificar essa terra. A barragem está lá, 52% dela foi construída, porém, teve um momento que teve que parar de construir, porque o solo não era próprio para a construção dessa barragem. Senhores, eu colhi nessa barragem o solo arenoso e trouxe para os senhores observarem. O solo está aqui. Nesse solo, que parece uma areia de praia, se você construir uma barragem, ela vai com certeza romper. E vidas humanas vão ser perdidas. Então, a Compacta, no momento que descobriu isso, notificou a prefeitura, e a prefeitura resolveu oferecer à Compacta um distrato. Um distrato porque não havia possibilidade de continuar a obra. O engenheiro responsável disse o seguinte: se houver a possibilidade de trazer terra boa de outro lugar, terra firme, para construir a barragem, nós podemos continuar. Mas aí a gente entra no impedimento legal. Nós sabemos que, para fazer um aditivo, necessitaria de mais valores, mais verba do governo federal. E isso ultrapassaria os 25% permitido pela lei. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, o estado de necessidade pela permeabilidade, que foi comprovada nos autos, tem 3 laudos comprovando essa permeabilidade. A interrupção dos repasses em virtude da omissão do prefeito, que não prestou contas ao Ministério no momento oportuno, e também a necessidade de um aditivo defeso por lei. Então, a empresa Compacta queria continuar a obra, senhores, até porque para ela seria lucrativa. Até aquele momento não havia nenhum tipo de lucro, porque todos os repasses foram medidos e foram empregados na obra. Então, até aquele momento, a Compacta, que é uma empresa média, aqui de Brasília, ainda não tinha recebido valores a títulos lucrativos. O que ela recebeu para executar a obra, ela efetivamente empregou na obra. Então, não havia ali conduta ilícita da empresa. Quando houve essas situações, os senhores há de convir com toda a vênia e acatamento que a essa empresa ficou impossível continuar essa obra e a ela não poderia ser exigida conduta diversa, senão assinar esse distrato proposto pela prefeitura. Caminhando aqui para o final da minha fala, senhores, agradecendo, eu queria salientar que, na primeira fase aqui, dentro desse órgão e da segunda turma, o eminente ministro Augusto Nardes, muito acertadamente, acatou sugestão do nobre subprocurador Lucas Rocha Furtado para fins de não responsabilizar a empresa Compacta por essas razões que eu já declinei aqui para os senhores. E naquele acórdão que aqui foi recorrido, o eminente ministro Augusto Nardes ele destacou que a segunda causa para a paralisação do empreendimento decorreu da suspensão dos pagamentos pelo órgão repassador do Ministério da Integração Nacional extinto devido à falta de prestação de contas da prefeitura. Então, senhores, nós temos aqui duas pessoas a serem responsabilizadas, uma pessoa física e uma pessoa jurídica. A pessoa física do prefeito, que não prestou contas, e a pessoa jurídica dessa empresa que não pôde prosseguir com aquela obra. Considerando essas situações, nós temos que destacar o artigo 71 da Constituição Federal, inciso 2, que denota que é sim admitida a responsabilização da empresa contratada, desde que essa tenha dado causa ao dano. Esse não é o caso desses autos. Resta comprovado nos autos que a empresa executou a obra até onde foi possível. Inclusive, a coordenação de obras do Ministério da Integração Nacional extinto esteve in loco e ela realmente aferiu que todo o dinheiro, repasse do Ministério foi empregado em 52% daquela obra. No relatório,
há um destaque para um detalhe de que a obra não teria serventia para aquela população. No entanto, a obra, até onde ela foi executada, ela é perfeita, e o Ministério da Integração declarou que aquela obra está apta para a continuidade. Se houver a boa vontade de outro prefeito que queira continuar a obra, até onde ela foi construída, ela pode ser feita. No entanto, vai haver a necessidade de trazer terra de um outro local. Portanto, eu gostaria de agradecer aos senhores, e, mais uma vez, na pessoa do eminente ministro relator, Haroldo Cedrais, agradecer aos senhores e dizer que, em caso de condenação da empresa compacta, nós poderemos estar num cenário de enriquecimento ilícito da administração pública, o que não é permitido pela nossa legislação e pela nossa jurisprudência. Muito obrigado a todos. Bom dia. Bom dia. A segunda Câmara agradece ao doutor Eduardo Rodrigues da Cruz Barbosa pela sustentação oral. Restitui a palavra ao relator, ministro Haroldo Cedrais, para apresentar seu voto e propor minuta de acordo ao colegiado. Obrigado, eminente presidente Jorge Oliveira, senhores eminentes ministros, ilustre e eminente subprocurador-geral, doutor Lucas Rocha Furtado. Quero já de pronto, senhor presidente, cumprimentar ao eminente causídico, doutor Eduardo Barbosa Rodrigues da Cunha, pela sua competente manifestação durante esta sustentação oral, e como adotamos como praxe aqui sempre respeitar o contraditório e a ampla defesa de maneira firme, permanentemente, em todos os momentos de vida da nossa casa, como fazemos todos aqui. Eu vou, senhor presidente, retirar de pauta o processo, embora considere o que trago aqui como proposta de voto e de acórdão para esta Igreja e a Câmara, como um tema já muito bem assentado, muito bem discutido em meu gabinete, mas, diante desse respeito que temos ao contraditório e à ampla defesa, e também por uma pequeníssima particularidade, pela experiência de vida que tenho nessa área de construção de pequenas, médias e grandes barragens, como ex-presidente da SERB, a maior companhia de engenharia rural do Norte e Nordeste do Brasil, por ter sido secretário de Recursos Hídricos e Irrigação em meu estado da Bahia. Então, eu vou, com as devidas vênias, retirar de pauta para que possa, quem sabe, discutir alguns dos aspectos que aqui foram trazidos ao conhecimento desta Igreja e Câmara, para que eu possa, então, voltar na próxima sessão com uma decisão, quem sabe, melhor assentada, além do que já está muito bem feito por os meus colegas, por todos os colegas que participaram em meu gabinete dessas discussões, e aqui também com a chancela da nossa chefe de gabinete, doutora Carla. Então, eu vou retirar de pauta esse processo e vou trazê-lo na próxima sessão, depois de uma reanálise dos argumentos aqui trazidos neste momento, senhor presidente. A presidência agradece. Por determinação de Vossa Excelência, o processo está desvinculado da sessão. E, antes de restituir a palavra a Vossa Excelência, eu passo a palavra ao doutor Lucas Furtado para a manifestação. Senhor presidente, eu tenho mais de 20 anos no tecido, mas confesso, é a primeira vez que eu vejo um senhor advogado trazer terra apanhado do tecido, e louvo a decisão do senhor relator, senhor presidente. Obrigado. A presidência agradece ao doutor Lucas Furtado pelas considerações, cumprimenta mais uma vez o advogado pela sua sustentação e também Sua Excelência o ministro Haroldo Cedrais pela sensibilidade de, diante das manifestações trazidas ao colegiado, oportunizar um tempo maior de reflexão e trará o processo oportunamente de maneira mais detalhada para a consideração dos pares. Muito obrigado. Senhor presidente, eu agradeço não só a sensibilidade, né, a competência sempre dos comentários do eminente subprocurador-geral, agradeço, inclusive, em nome do meu gabinete e, de fato, Sua Excelência registra aqui uma
condição muito especial no dia de hoje aqui em nossa Igreja Câmara, porque essa perspectiva de trazer contribuições para que possamos elucidar um caso como esse, tenho certeza que foram muito importantes, até porque o senhor subprocurador-geral, com a competência que nós conhecemos, com o seu olho clínico, né, daqui a observar aquele vaso, com aquele vidro, com um pouco de material oriundo ou colhido nessa barragem, de fato, eu sei que ele teve essa mesma sensação que eu tive, se não seria, de fato, um lugar tão impróprio que aquele material que nos é trazido agora aqui a conhecimento, quem sabe, para uma posterior análise, dentro de um laboratório de análise de solos, que conheço alguns, inclusive na Bahia, né? Nós temos lá na Universidade Federal da Bahia, na Escola de Engenharia, um laboratório muito competente nessa matéria, com o qual convivi durante muitos anos, né? Hoje, acredito, sob a regência do eminente engenheiro Dr. Tonhão, que era, na época em que eu militava na Bahia, ainda era assistente de um grande professor da Escola de Engenharia, e do professor Erundino Pousada Presa. Então, eu quero dizer que fico feliz, porque acho que o olho clínico foi tão preciso do eminente procurador, que eu também daqui fiquei com a sensação que esse seria mais um caso, quem sabe, não sei, vamos examinar, um caso do que conhecemos no Nordeste com um nome muito emblemático, barragem do tipo Sonrisal. Então, eu vou então, com calma, reexaminar essa matéria e, quem sabe, trazer isso para que possamos discutir nesta Igreja Câmara na próxima sessão. Agradeço muito a sensibilidade e os comentários do eminente subprocurador e do eminente presidente Jorge Oliveira, que nos permite esse momento de reflexão, que eu acho que é muito importante nesse caso concreto.